Tudo bem, meus amigos do portal? Você também? Eu sou conhecido como Dado Rundstedt e estamos aqui. Seja bem-vindo ao meu cantinho, né? Vamos falar um pouco sobre o Gustavo Bebiano, que é algo importante, mas eu pretendo falar um pouco sobre o que ele viveu, uma forma resumida a sua vida. E depois eu quero publicar um outro vídeo dizendo o que quis dizer as suas palavras, porque ele deu entrevista à Roda Viva e também à Jovem Pan. Ele diz algumas coisas que vale a pena a gente refletir e tentar tirar algo disso. Então vamos lá, ele faleceu agora esses dias, dia 14 de março, né? E foi algo natural, né? Foi algo natural, não foi assassinato, foi nada nesse tipo. Logicamente, pessoas vão ver algo a mais. Por exemplo, há pouco tempo, o Adriano da Nóbrega também foi morto por uma ação da polícia e que realmente aquela ação foi um pouco exagerada, que deu a entender uma queima de arquivo. Mas no caso do Gustavo, ele teve um mal. Então foi uma morte natural. Mas vamos lá. Para quem não sabe, o Gustavo Bebiano, ele era advogado, né? E nasceu no Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1964. Em 2017, ele foi apresentado ao então deputado federal Jair Bolsonaro, oferecendo-se para defendê-lo gratuitamente em diversas causas. Em pouco tempo, os dois tiveram afinidade, tiveram uma boa relação, um para com o outro. E Bebiano se filiou ao PSL, partido de Bolsonaro, entre janeiro de 2018 e novembro de 2019. Eu tempo que Bolsonaro deixa o partido PSL em 2019. E vale lembrar que Bebiano teve uma atuação assim muito importante no período da campanha, principalmente no da facada. Lembra? Em Minas Gerais, em Juiz de Fora, que ocorre aquela facada, que muitos duvidaram dela, eu sou um deles, eu creio que aquilo não foi real, foi uma combinação, mas deixemos de lado isso. A ruptura com o clã Bolsonaro. Com a eleição de Bolsonaro, Bebiano se tornou secretário-geral da Presidência da República. No entanto, apesar de ter assumido a função em 1º de janeiro de 2019, deixou o cargo poucos dias depois, que foi em fevereiro, 18 de fevereiro de 2019. O que levou isso foi o racha, não sei se vocês vão lembrar, né, do PSL, em decorrência de denúncias sobre a candidatura de laranjas. Esse caso veio à tona em 4 de fevereiro de 2019, quando a Folha de São Paulo publicou que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, participou de um esquema durante a campanha eleitoral para se beneficiar de verbas públicas destinadas ao cumprimento de cotas de gênero. Não sei se vocês lembram, tem uma quantia que vai às mulheres. E ele se beneficiou disso, né? O ministro escolheu 5 candidatas que receberam montantes posteriormente destinados a empresas dos assessores dele. As candidatas juntas tiveram menos de 5 mil votos. Bebiano inicialmente foi colocado como o responsável pela liberação das verbas, o que foi negado por ele. Isso a gente tem que ressaltar, foi negado por ele. Afirmava ter informado Bolsonaro sobre os casos já em 2018, tornando-se protagonista da primeira crise do governo Bolsonaro. Ou seja, começou em 2019, não passou-se muito tempo, já teve essa crise, esse problema no governo Bolsonaro. Então eu estou aqui com a matéria aberta, né? Depois eu passo a fonte, para eu me pautar, para eu ter uma base para falar sobre o Bebiano. E vamos continuar. A família do presidente negava a existência de conversas, mas áudios confirmaram a versão de Bebiano. Fora da função, Bebiano disse em entrevista à Rádio Jovem Pan que foi demitido pelo Carlos Bolsonaro, em referência às discordâncias com o filho do presidente, vereador do Rio. Então a gente já percebe que, após o presidente ser eleito, eles não estão em sintonia.
tanto Bolsonaro e seus filhos para com o Bebiano, né? Eles não estão em sintonia, não. Então, em dezembro passado, Bebiano disse ter fora do Brasil material com informações relativas a Bolsonaro e ao governo. Ao UOL, o deputado federal Julian Lemos, do PSL, que é um dos amigos mais próximos de Bebiano, confirmou a existência de 2 pacotes de documentos e cartas guardados pelo ex-ministro, um no Brasil e outro no exterior. Segundo ele, Bebiano, como ex-advogado e coordenador da campanha de Bolsonaro, guardou vários documentos e registros de quando era amigo do presidente e trabalharam juntos. O deputado disse não saber se há conteúdo que possa vir a incriminar o presidente por algum motivo e quem teria a posse desses pacotes. Então o Julian Lemos disse realmente que tem um lá fora, no exterior, e não sabe com quem tem a posse desses pacotes, né? E aí vamos ao segundo, que é o planos eleitorais e aproximação de Dória. Como a gente sabe, o Bebiano deixou o PSL e depois se filiou ao PSDB, a convite de João Dória, que tem planos de concorrer às eleições presidenciais e que, apesar de ter surfado na onda bolsonarista, que isso foi óbvio, não só Dória, mas outros, né? Agora é crítico do presidente. No começo de março, os dois anunciaram a pré-candidatura do ex-PSL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ainda no começo de março, entrevistado pelo programa Roda Viva, TV Cultura, fez mais críticas a Bolsonaro e admitiu preocupação com o governo federal. Abre aspas, diz ele, não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer, mas temo por uma ruptura institucional. Ele praticamente não trabalha pelo Brasil. O risco é esse, a começar pelos filhos. AI-5 para cá e para lá, críticas infundadas a outros poderes. Fecha aspas, completou ele. Aí você vê que ele já não estava mais com o clã Bolsonaro, já estava em outra sintonia, né? Essa foi a matéria da Notícias do UOL, né? Quem quiser pode conferir, pode ler a matéria. E continuando, para a gente mostrar que havia mesmo uma ruptura, aqui tem, 6 de dezembro de 2018, o Estado revelou que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou em relatório movimentações atípicas de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro. O filho do presidente reclamou ao pai que Bebiano não estaria atuando para estancar a crise. Em 1º de fevereiro de 2019, tem uma outra matéria, que é quanto a Rodrigo Maia. Diz assim, Rodrigo Maia, para quem não sabe, é do DEM, do Rio de Janeiro, e foi reeleito o presidente da Câmara. A campanha dele, a reeleição, contou com o apoio de Bebiano. Carlos e outro filho de Bolsonaro, Eduardo, deputado do PSL por São Paulo, eram contra a aproximação do Planalto e a candidatura de Maia. Aí você percebe que um já estava com a implicância do outro. E talvez isso possa ter deixado o Bebiano muito nervoso nesses últimos tempos. E aconteceu o que aconteceu. Essa sua morte de forma natural. A princípio é isso, meus amigos. Agradeço e volto com o próximo vídeo falando agora um pouco mais, que é o outro ponto de vista, porque a gente vai usar as falas do próprio Bebiano e o seu temor de morrer. Ou seja, será que ele estaria sendo ameaçado? Ou ele viu o que aconteceu com o Adriano da Nóbrega e logo pensou, pode ser eu o próximo? Então eu farei um outro vídeo falando agora sobre isso. Esse foi para a gente ter uma ideia de quem foi o nosso amigo Gustavo Bebiano. Muito obrigado e depois eu volto. E que Deus nos abençoe.